tá? O que está esperado. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, hoje temos a grata satisfação de iniciar mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para desfazer as obras do inimigo. Nós queremos pedir que os irmãos prestem atenção, que nosso estudo nós vamos fazer a continuação do trabalho que nós temos feito sobre o ecumenismo, avisando sobre a besta, o falso profeta. Tem um anticristo e tem um falso profeta. O anticristo ninguém sabia, muitos anos eu venho identificando, mostrando que esse bode de 2 chifres, que emerge da terra, que é Israel, que parece com um cordeiro, mas fala como dragão, que é Satanás. Então, esse ninguém sabia, nós identificamos, nós mostramos a foto dele aqui todos os dias para ninguém esquecer, exatamente como está descrito na Bíblia. Ninguém falava, só nós que revelamos isso, irmão. Fomos nós aqui dos sinceros, ó. Tem 2 chifres, fala como dragão, parece com cordeiro e parece com bode. E ele é homossexual, ele é andrógeno. Então, é isso mesmo que está dominando no mundo. E Sodoma e Gomorra o tempo todo. E ninguém falava do anticristo. Este é o anticristo do governo mundial, porque ele tem 2 chifres. Um é a maçonaria inglesa e outro é a maçonaria francesa. Os 2 poderes, o chifre é símbolo de poder. Então, nós fomos pegar um livro de um maçom grau 32, não foi escrito por um crente ou por outro, é livro deles, da editora Madras. Mas agora nós estamos falando do outro, agora que nós estamos pegando pesado, é no falso profeta. Que Jesus disse que existiria muitos falsos profetas e muitos viriam em nome dele. E o falso profeta vem das muitas águas, ele emerge das muitas águas do povo. Todos estão aclamando e procurando esse falso profeta. O anticristo, como é que você vai aclamar o anticristo? Se ele não se manifestou ainda. Quem detém o anticristo? É o Espírito Santo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele não se manifestou, como está lá em Daniel 11, 21. Ele virá escondidamente e repentinamente ele aparecerá. Então ninguém, as muitas águas, as populações, as pessoas não estão adorando o anticristo, não estão correndo atrás dele. A multidão hoje está atrás do falso profeta, que é a mesma continuação de Roma, irmão. É o mesmo ferro. E ninguém tinha falado sobre o barro e o ferro. O barro é o serviço secreto, que estava escondido, que vai manifestar, mas o mundo jaz no maligno, o mistério da injustiça já opera no nosso meio, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, o mistério da injustiça já opera. Ele está operando, mas ele não se manifestou. Por isso ninguém o segue assim, explicitamente, como um homem, como era o caso de Hitler. Ele vai vir numa espécie de um Hitler, assim, que era ligado à Igreja Católica, que era como? Ele era ligado como é que eu digo? A jesuíta. Hitler era jesuíta, como Mussolini também, todo esse povo, e ligado às sociedades secretas. Então nós estamos falando, nesse momento de ecumenismo, sobre o falso profeta. E a palavra de Deus nos diz uma coisa triste, e vai cumprir porque está aqui. E todos adorarão a besta. E foi dada a besta vencer o santo. Essa besta que a Bíblia fala aqui é o falso profeta. Agora, na grande tribulação, na metade dela, o anticristo vai fazer, não é o falso profeta, o anticristo, um tratado com Israel de 7 anos. Ele vai cumprir 3 anos e meio, e na metade desse contrato, ele vai quebrar esse contrato e vai se manifestar como Deus e vai exigir que todos o adorem lá no templo reconstruído em Jerusalém. Então, esse aí vai ser o outro momento de adoração. Aí vai ser a adoração do anticristo. No momento, é a adoração da besta, do falso profeta. Todas as religiões, você vê, que concorrem para lá. E eu vou mostrar aqui, dentro da Bíblia, nós temos lido sempre, esse tempo todo, Apocalipse 13, Daniel 11, Daniel 2, Daniel 7, tudo isso. E o próprio Jesus falando nos evangelhos de Mateus. E hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre
esse líder dessa igreja que vem do ferro, que é o antigo Império Romano, que a palavra de Deus diz que ele vai estar reconstruído, né? E que vai dominar toda a Europa. E já tem os 10 continentes do mundo aí listrados, né? E então nós vamos dar um pouco mais de ênfase, esses tempos agora, ao falso profeta, que são muitos, muitos viriam em meu nome, né? O anticristo vai ser um só. Tem os precursores dele, como a gente diz, o Hitler foi um quase anticristo na época dele. Agora, o que vai imperar mesmo vai ser um anticristo e um falso profeta, que no final vai dominar. Um é o barro e o outro, um emerge do barro, outro emerge do ferro. Entendeu? Então nós vamos, feita essa introdução, que nós estamos falando todo dia sobre isso, nós vamos pedir a bênção de Deus para continuarmos este alerta para o povo de Deus, né? Eu devo fazer essa observação aqui. Aqui nós não indicamos religião, nós não somos contra a religião de ninguém, isso é um livre-arbítrio, há pessoas que... O único caminho que nós indicamos aqui é Jesus Cristo. Ele é o único que pode resolver todos os problemas de toda pessoa. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse que nós seguimos, que nós pregamos e que nós indicamos. Esse sim, porque é o único que pode vencer todas as coisas e te dar a vida eterna com Jesus. Não é? Então, é isso que nós indicamos. Então, tudo que nós falamos aqui é por amor. Ninguém precisa receber, mesmo os católicos, principalmente, que é o nosso alvo da nossa mensagem agora, e de todos os cristãos ligados às denominações evangélicas que estão fazendo esse pacto com a igreja do falso profeta, a igreja de Roma. Como está prescrito isso há 2.600 anos, há 2.000 anos, os profetas, os discípulos falaram, está tudo direitinho na Bíblia. Nós não inventamos, nós não criamos nada. Nós só interpretamos o que está na palavra de Deus e está correndo tudo direitinho. Vamos pedir ao pastor Dr. Cláudio Guerra para nos dirigir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para essa família que está aí no mundo, né? A Igreja Católica, a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, os budistas, para eles alertarem sobre que Deus avisa o povo que ele ama muito há 2.600 anos. Olha, não errem, eu estou avisando o que vai acontecer. No ano de 2013, ele já escreveu há 2.600 anos. Então, nós não estamos falando, nós estamos falando com você, que é a coisa mais preciosa do mundo, que é o templo do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos montar templo, montar religião, nós não queremos comprar briga com ninguém, nós queremos pregar o evangelho, mas aqui você vai ouvir a verdade. Doa quem doeu, o papa, o padre, o pastor, o macumbeiro, vai ouvir a verdade. Nosso compromisso é de passar a verdade para as pessoas. Então nós vamos querer a participação de vocês que amam o próximo e que amam a verdade. Então esse é o nosso objetivo. Oremos agora com o nosso irmão, pastor Dr. Cláudio Guerra. Senhor Deus Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Deus amado, pedimos permissão para adentrar agora ao trono da graça, Pai, para poder te adorar, Pai. Pai, abençoe esse hangout, abençoe o nosso irmão, Dr. Pedrosa, nossos irmãos e nossas irmãs que estão acompanhando esse hangout, Pai, ou que estão ouvindo, Pai, que possam, o Senhor está abrindo o entendimento de cada um, Pai, para que nós possamos, Pai, te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós te servimos, Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor nós nada somos, Pai. Pai, continue essa noite abençoando a todos nós, Pai. Capacite cada vez mais o Dr. Pedrosa para ele estar trazendo a tua palavra, Pai, o teu ensinamento, e que nós possamos abrir nosso intelecto para aprender, Pai. Que nós saiamos daqui dessa noite mais sábios, Pai, mais sabendo e armados da armadura do Senhor para lutar contra as forças do mal que aí estão, Pai. Que o Senhor possa dar visão espiritual a cada um de nós para enxergarmos, Pai, que o inimigo usa todas as estratégias, Pai, para se aproximar. Hoje é toda estratégia para enganar, Pai. Mas o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor nos mostra, Pai. Assim nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai.
Abençoando, Pai, mais uma vez eu peço ao irmão Pedrosa, Pai, para ele continuar a luta dele, Pai, mas que o Senhor mostre não só para ele, mas para todos nós, o que o Senhor quer das nossas vidas, Pai. Que eu sei que o Senhor, como nosso Pai, só quer o melhor para nós. Assim, Pai, continue conosco, não só nessa noite, mas por todos os dias de nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, doutor Pedrosa. Dos amigos e irmãos, feita essa justificativa, esse tempo que nós falamos aqui e colocamos as coisas diante dos irmãos, nós queremos agradecer os irmãos que estão nos ouvindo, como a irmã falou agora aqui, que está lá nos Estados Unidos, né? Está viajando, tem acompanhado nosso trabalho, mesmo em viagem, ela está em outro estado lá, e está pregando o Evangelho, e está sempre nos acompanhando, né? A alegria é grande de ter esse povo espalhado, esse povo de Deus na face da terra. Eu estava triste que tinha um tempão que eu não a vi, pensei que a gente tivesse se perdido, mas ela apareceu hoje aqui na maior alegria, falando, não, doutor, eu assisto, participo todos, está lá viajando pelos Estados Unidos, pregando o Evangelho, ela, a família dela, né? É uma bênção muito grande. Ela falou hoje conosco aqui em off, agora talvez ela esteja nos ouvindo, que ela estava no hotel, ia sair para fazer o trabalho missionário dela, e ela falou, olha, eu fui para a estação hoje do metrô, vesti uma camiseta falando de Jesus e distribuí folheto, falei no meio da rua, aquela coisa, quer dizer, e falou que está uma Sodoma e Gomorra por lá, a coisa está muito difícil. Então, esse tipo de crente, irmão, são loucos, o Evangelho é loucura, irmão. As coisas que nós fazemos, o mundo diz é louco. O que o Cláudio Guerra fez é uma loucura. Enfrentar todo esse sistema e contar toda a verdade que o mundo não sabia. O mundo, não era só o Brasil. É louco. Porque não seria muito mais fácil ele entrar lá no sistema e pertencer ao sistema? Irmão, então, o que está perigoso, isso hoje, nós já sabemos que o anticristo, ele está controlado. Eu cito, viu, Cláudio Guerra, você está sabendo das guerras lá da Coreia do Norte, a Coreia do Sul? Acompanhado, sim. Então você vai ver exatamente como aquilo que eu estudei, aprendi e tenho colocado. Quem controla a América do Norte? A América. Quem controla a Coreia do Norte? A parte do Norte, a Coreia do Norte. A Rússia, não é? Não é a Rússia, concorda? Ele está sem microfone. Pode abrir o microfone, só para a gente conversar um pouquinho. É a Rússia, né? É a Rússia que controla. A Rússia, tá bom. E quem controla a Coreia do Sul? A América do Norte. América do Norte com a Inglaterra. Então, fica explícito aí. Igual era na Alemanha Oriental e Ocidental e aquele muro da vergonha. A Coreia do Sul é controlada pela maçonaria inglesa. E a Coreia do Norte é controlada pela maçonaria francesa, da Rússia, do comunismo. Então, o que eles querem fazer agora, gente? Fazer uma guerra entre a maçonaria inglesa e a francesa. E enquanto muitos inocentes estarão morrendo ali. Mas o quê? São os dois chifres do anticristo, daquela besta, que ela veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a gente conta a história e mostra hoje como as guerras no mundo todo foram feitas, como está nesse livro Scarlet and the Beast, 1.300 páginas, contando sobre as guerras, o que aconteceu aqui no golpe 64, está aqui um retrato vivo do que aconteceu. Era a maçonaria inglesa, da direita, lutando contra a maçonaria francesa da esquerda. Exatamente. Então, e quantas pessoas que foram manipuladas nesse sistema e quantos inocentes morreram? O Cláudio Guerra foi uma peça, participou do sistema, que graças a Deus conheceu o erro, conheceu Jesus, se libertou. E quantos que ainda estão lá dentro? Quantos estão lá dentro ainda?
Então, essas guerras, essas mortes, são esses dois chifres da maçonaria, a inglesa e francesa brigando o tempo todo. Agora vamos prestar atenção onde eu quero chegar agora. O que foi beneficiado da Primeira Guerra Mundial? O catolicismo, essa igreja de Roma, do ferro, do Império Romano. Por quê? Perseguiram a igreja ortodoxa e mataram muitos dos cristãos ortodoxos da Rússia. Eliminaram com eles, para ficar a hegemonia do Império Romano. Tá? Na Segunda Guerra, mas isso já foi, quem matou lá as pessoas na Rússia? Foi a maçonaria francesa, que ela foi criada no comunismo na Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, beneficiou a Igreja Católica, a Igreja de Roma. Já na Segunda Guerra Mundial, quem criou aquela figura do Hitler, junto com a maçonaria inglesa, já não é a francesa, a maçonaria inglesa, e a Igreja Católica de novo, teve aquela guerra toda, mataram 52 milhões de pessoas, já que na Primeira Guerra Mundial, só na Rússia ali saiu em torno de 200 milhões de pessoas. Agora você imagina agora na Segunda Guerra Mundial, 52 milhões. E quem saiu vencedor? Já em 1929 foi criado o Estado do Vaticano, para beneficiar o quê? A outra besta religiosa do Império Romano. Exatamente como está na Bíblia que seria acontecer isso. É essa coisa que as pessoas não entendem, e está direitinho. E essa estátua de Nabucodonosor tem os pés de barro e ferro. São os dois poderes, gente, que estão aí governando no mundo. É o barro, que emerge o anticristo, ele emerge de onde? Do barro, da terra, de Israel. E de onde emerge a outra besta, o falso profeta? Das muitas águas. Que vem de quê? Das muitas águas, vem da multidão, da população que está aclamando o falso profeta. Esse sistema religioso que perseguiu e matou muito os cristãos verdadeiros, né? Então nós temos esses fatos comprovados. Porque hoje nós vamos mostrar aqui para, eu não digo finalizar, que a gente vai estar sempre tocando nesses assuntos. Eu comprei a revista dessa semana, né, de abril e maio, Cristianismo Hoje, não é nenhuma propaganda da revista, e traz uma matéria aqui sobre o Silas Malafaia, Todos contra o Feliciano, o ateísmo, a realidade que assusta, nós vamos falar sobre isso. Lembra daquela carta que o Albert Pike mandou para o Giuseppe Mazzini, esse que criou o comunismo, as revoluções? Quem criou todo o sistema de guerrilha foi o Mazzini, o que criou a máfia. Entendeu? Foi ele que criou isso. Ele que criou Stalin, Lenin, a Revolução Francesa já tinha acontecido em 1789, e nessa época eles já estavam preparando, em 1780, eles já estavam preparando todas as guerrilhas. E daí que surgiu a maçonaria francesa, que está mais ligada ao comunismo. Então tudo isso foi premeditado pelos dois chifres do anticristo, a maçonaria inglesa e a francesa, aquele bode que tem dois chifres, os dois poderes dela. Hoje nós vamos ver que todos esses dois chifres estão lá na palavra, que é a segunda besta. Esse anticristo, ele vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Ou seja, a maçonaria vai fazer com que todos adorem a igreja romana. É o ferro sendo preparado para exercer o domínio. E a palavra de Deus diz que essa primeira besta, em Apocalipse 13, Satanás deu o direito dela sentar no trono de Satanás. Está lá em Apocalipse 1, irmão. Eu fico desesperado porque não teve um líder de nenhuma religião no mundo que descobriu e provou isso que nós estamos mostrando. Não teve nenhum. E é 100% bíblico que nós mostramos e confirmamos. Agora nós vamos mostrar o que o mundo está preparando. Está exatamente compatível com o que está na Bíblia. Vamos ver aqui, eu vou ler a matéria toda do Papa aqui. Qual a intenção dele? Está aqui, ó. Vamos começar agora. Olha, qual a intenção dele?
uma igreja na encruzilhada. Expectativa em relação ao Papa Francisco mobilizam católicos e evangélicos, mobilizam. Aquilo que nós falamos nesses dias anteriores, que nós denunciamos lá na Argentina, o Fausto Aguiar de Vasconcelos, presidente da Convenção Batista Brasileira, mas o Fanini, presidente da Aliança Batista Mundial, reunido com toda a cúpula na Argentina. Em 2001, nós já denunciávamos isso. Recebeu um e-mail da Argentina com a lista de todos os participantes dessa reunião secreta, foi para o Chile, do Chile veio para mim, eu espalhei para o mundo inteiro, pelos e-mails. Então isso causou a maior confusão na época, e eu e Paulo Pimentel, no jornal Desafios da Seita, combatendo, a traição do povo batista continua. Olha, católicos e batistas unidos novamente. Não é nada pessoal contra o povo católico, não é nada pessoal contra o Antônio, a Maria, que adora São Jorge, Santo Antônio. Nós estamos falando o que está na palavra de Deus, que é lá de Roma, essa igreja paganizada, que vai surgir o falso profeta do ferro. O Império Romano era representado no sonho de Nabucodonosor, naquela estátua, pelas duas pernas de ferro. E agora nós estamos preparados para entrar nos pés de ferro e barro. Estes pés e dedos, né, de ferro e barro, que tem essas 10 potências mundiais, esses 10 continentes que eles separaram, que o Brasil está no componente da América Latina, com exceção só do México, que está junto com o Canadá e Estados Unidos num outro continente. No momento oportuno eu vou falar desses 10 continentes, já estão todos separados. Então a América Latina, o Brasil faz parte desse. Todos eles dominam o ferro e o barro, o ferro e o barro. Todos eles dominam o quê? O catolicismo e maçonaria, a sociedade secreta de forma geral. Então nós provamos tudo isso que nós falamos, principalmente com esse livro que nós escrevemos agora, Dissipando as Trevas, mostrando que todo sistema que matou Jesus, os discípulos e apóstolos, nada mais é dos novos judeus desconhecidos que continuam no topo da maçonaria. Então todas as guerras mundiais foram para botar a primeira besta em evidência. Então tudo hoje a maçonaria faz, como está exatamente aqui em Apocalipse 13, versículos 1 e 2. Eu vou ver se eu encontro aqui para colocar como nós denunciamos aqui, irmãos, vou mostrar aqui no nosso jornal aqui, tá? Compartilhar a tela. Ampliar aqui um pouquinho. 125. Esse é o jornal que nós já vinham falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre isso hoje não, irmão. Já há muito tempo. Vocês estão vendo aqui agora, Desafio das Seitas. Esse foi no ano 7 do jornal, número 33, primeiro trimestre de 2005, início de 2005. Nós mostramos lá, Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo. Resumi 37 fatos sobre o falso profeta, sobre o anticristo, a maçonaria, a nova ordem mundial, os Illuminatis. Aqui o Albert Pike, logo de início. Então, aqui em Apocalipse 13, nós vemos, tem Satanás, o falso profeta e o anticristo. Irmãos, não dá para confundir um com o outro. Por que eles confundiram a vida inteira? Por que eles confundiram a vida inteira o anticristo com o falso profeta? O anticristo ele tem uma cabeça, obviamente, e 2 chifres. Parece com um cordeiro, mas é um bode. Fala como dragão. E é um andrógeno. Já o falso profeta, ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Como é que você pode confundir um com o outro? É inconfundível, meu irmão. Isso foi feito de propósito. Todos os crentes foram ensinados. Quem é o anticristo? É o Papa. E o anticristo atuando através da maçonaria dentro de todas as religiões, fazendo o que queria. E todo mundo preocupado com o Papa lá. Esse que foi o problema, e a gente avisando. Então, o falso profeta, ele emerge aqui, do mar, das muitas águas. E o anticristo emerge da terra, Israel. Daqui está o barro e aqui está o ferro.
E aqui está Satanás que dá poder a eles. Então, olha por esse desenho aqui, como diz, olha, o anticristo exigirá que todas as pessoas que estão aqui na frente dele, ó, adorem a imagem da besta. Olha aqui, a imagem da besta. O ferro aqui, o Vaticano aqui, está aqui, e o anticristo exigindo que todos adorem a besta. Exatamente como está na palavra de Deus. E o que diz? E foi dado à besta vencer os santos. E todos adoraram a besta, com exceção dos que tinham o livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Então isso é muito sério, irmão. É muito sério. As pessoas estão brincando, fazendo ecumenismo com isso. A igreja de Cristo não tem nada a ver com o anticristo, que é o barro, e não tem nada a ver com o ferro, que é o falso profeta. A igreja de Cristo não tem associação com nenhum, com nem o outro. Tanto é que o anticristo não se manifesta porque a igreja de Cristo está aqui. Se ele contemplar o Espírito Santo está dentro de nós, ele cai. Vai ser assim quando ele contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o anticristo ele contemplar Jesus, ele cai. E logo em seguida Jesus dá um assopro e acaba com ele, só com assopro. Porque primeiro, só em contemplar a formosura de Deus, o anticristo cai. Por isso que ele não pode se manifestar agora que Deus está aqui, a formosura de Deus está dentro de nós espiritualmente. Por isso que ele não se levanta. Enquanto tiver um crente aqui na face da terra, com o Espírito Santo dentro dele, o anticristo não se manifesta. Porque ele não suporta a formosura de Deus. E para Deus matar não precisa uma bomba atômica, não. É só um sopro. Acabou. Vocês entenderam como é o poder do nosso Deus? Então isso aqui é incompatível. O anticristo com o Espírito Santo. Ou um ou outro. Porque para o anticristo viver, você não pode ter o Espírito Santo dentro de você. Tem que ter o anticristo. Esse bode bafomete andrógeno faz as pessoas ficarem homossexuais, mentirosos, ladrões, todo aquele que está em Romanos capítulo 1, que o apóstolo Paulo enfrentou essa igreja de Roma. Primeira coisa que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos foi isso. Romanos 1, leiam sempre. Eles inverteram a verdade de Deus em mentira. E amaram mais a criatura do que o Criador, ou seja, adoraram mais o sol, a lua, as estrelas, e não adoraram Jesus. O Vaticano é maçonaria pura, eu falo isso todo dia para as pessoas aprenderem, irmãos, porque tem pessoas que vão ver esses vídeos que nunca ouviram a gente falar. Quem manda no Vaticano é a maçonaria P2, aquela que mandou matar, envenenou o João Paulo I e matou o presidente do Banco Ambrosiano em 1980, que foi o Roberto Calves, porque o João Paulo I pediu para abrir uma sindicância para investigar o banco onde a maçonaria controla todo o dinheiro do Vaticano, o Banco Ambrosiano. A maçonaria está ligada aos negócios, dinheiro. Então, presta atenção aqui, o que está aqui em Coríntios, aqui, ó, Apocalipse 13. Não está todo o versículo aqui, só botei os primeiros. Olha, e vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, vou botar um pouquinho para cá, ó, tinha aqui, ó, que tinha 7 cabeças, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Tá? Então aqui. Aí pulo para o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esse falso profeta que nós estamos falando aqui, ó, que emerge das muitas águas, lá do Vaticano, que vai vencer a igreja de Cristo. Agora você abre aí na sua Bíblia, Apocalipse, acho que é 17:6, falando sobre esta igreja paganizada que cavalga, que monta o anticristo, que monta o falso profeta. Quer ver? É 17:6. E vi que a mulher, ou seja, não é a virgem é a igreja de Cristo, é a noiva. Então, fala, essa mulher é a igreja paganizada. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quem que se embriaga com o sangue das testemunhas de Jesus e com o sangue dos santos?
A igreja paganizada de Roma, que está montada em cima desse falso profeta. Ela que vence a igreja de Cristo. Ela que se embriaga com o sangue dos santos. Exatamente. Apocalipse 17 e 18 que fala dessa igreja, que as pessoas ficavam com raiva quando eu falava, mas é o que está aqui na Bíblia, gente. É o que está aqui na Bíblia. Então vamos continuar um pouquinho. O 7, né? E o 8. E adorá-la-ão todos, eu botei em maiúsculo aqui, os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aqui, gente. Todos esses foram mortos. Adoraram a besta. Então, esse é o perigo que nós estamos mencionando agora, que nós queremos dizer. Se alguém tem ouvidos, ouça. Não é? Aqui até o 10, se alguém for levar em cativeiro, Aí do 11, ele já começa a falar do anticristo. Aí é do anticristo. E vi outra besta emergir da terra, não foi do mar, da terra. E possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse bode que nós mostramos aqui todo dia. Viu, gente? Esse que é a diferença do negócio. Isso é totalmente diferente. Então, hoje nós vamos estar falando, vamos estar ligado aqui ao falso profeta. Entendeu? Nós vamos estar falando aqui do falso profeta. Então, vamos ver o que está acontecendo hoje, que nós já estamos denunciando há vários anos o ecumenismo. Nessa revista aqui, na página 14, eu ia escanear para os irmãos, mas depois eu prometo que eu vou escanear e mostrar ali para os irmãos, que eu estava fazendo outras coisas aqui e não deu tempo. Uma escolha atordoante. A expressão do jornalista americano John Allen, especialista em Vaticano, dá uma ideia da surpresa do mundo diante da chegada do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio ao pontificado católico. A eleição no dia 13 de março foi o ponto culminante do ruidoso conclave que se reuniu em condições especialíssimas. Pela primeira vez em 600 anos, os cardeais indicaram o sucessor de um papa vivo. Além disso, o último papa não europeu tinha sido o Sírio Clemente III, porque todos os papas foram do Vaticano, lá da Europa, e onde impera o falso profeta. Então tinha sido o último que não era da Europa, foi um sírio, o Clemente III, que reinou de 731 a 741. Então agora o Bergoglio é também o primeiro clérigo da ordem jesuíta a ascender ao trono do Vaticano e o primeiro chefe católico a adorar o nome papal de Francisco. Já nos primeiros dias de seu papado, o religioso de ascendência italiana mostrou que a escolha do título, homenagem ao chamado Santo dos Pobres, sinaliza sua simplicidade. Quando o padre, a ser bispo de Buenos Aires e cardeal, ele andava em transporte público e morava em aposentos modestos. Se conseguirá manter o despojamento numa posição de tamanho fausto, só o tempo dirá. Mas o que o mundo se pergunta é se Francisco será capaz de debelar as crises profundas que afetam o catolicismo. Bento XVI saiu de cena em meio a escândalos financeiros, intrigas palacianas e a sombra da pedofilia no clero, a chaga que ele não foi capaz de tratar. Ou seja, a presença do bode Bafomete lá, né? Esse deus da maçonaria, o anticristo lá no meio, onde está o falso profeta. Que a palavra de Deus diz que o anticristo, esse bode Bafomete, vai exigir que todos adorem o falso profeta. Ele dá todo o apoio a ela. Está lá dentro, o Vaticano é maçonaria pura. O barro e o ferro junto, lá.
Outra expectativa da Santa Sé é que Bergoglio aponte soluções para a sangria de fiéis em várias regiões do mundo, sobretudo na sua América Latina natal. No Brasil, a situação é mais aguda. O número de católicos caiu 10% em uma década, ou seja, em cada ano a Igreja Católica vai perdendo 1% dos seus adeptos para a Igreja Evangélica. O que o Vaticano classifica como seitas evangélicas não param de crescer na região. Então, qual é a estratégia dele? Se você não pode vencer seu inimigo, o que você faz? Se alia com seu inimigo. Exatamente como está aqui na palavra de Deus. Como que ela vai se embriagar com o sangue das testemunhas de Jesus? Paganizando o cristianismo, como a maçonaria vem fazendo, e o catolicismo, adulterando tantas práticas não cristãs nos seus rituais, nas suas liturgias, nas suas adorações. Agora, vamos lá. Apesar de tanta novidade de simpatia de Francisco, que não se espere um Papa reformador como João XXIII, que foi o protagonista do Concílio do Vaticano II, que, realizado no ano de 1960, aboliu práticas arcaicas como as missas em latim e aproximou a Igreja do povo. Já este novo Papa, o Bergoglio, é conhecido por seu conservadorismo em questões como a proibição ao uso de métodos anticoncepcionais, ao casamento de sacerdotes e ao divórcio. Os valores do novo Papa vão continuar contribuindo para esse afastamento de fiéis. Analisa o pastor Sócrates Oliveira de Souza, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Esse pastor Sócrates menciona uma guerra, entre aspas, nos bastidores da Santa Sé, envolvendo cardeais reformadores e a alta cúria. Por isso, o pastor Batista está cético. Não acredito que haja mudança significativa apenas com a troca de nomes do Vaticano. A jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, Magali do Nascimento Cunha, vai além. A renúncia foi um ato político-eclesiástico que deixou claro para o mundo que a Igreja Católica Romana vive uma crise em sua estrutura. Preste atenção agora no que ela diz. Para ela, existe uma blindagem do projeto de igreja instaurada por João Paulo II, de 1978 a 2005. Né? João Paulo II morreu em 2005, e os profetas que diziam que ele era o anticristo, que ele ia ressuscitar, então aí, ó, já veio outro Papa, já saiu, chegou outro Papa, e o João Paulo II não ressuscitou. E ninguém fala nada. Ninguém vem pedir desculpa ao povo. Essas falsas profecias que eles pregavam. Não é? Então, com a ajuda do então cardeal e mais tarde sucessor José Ratzinger, houve uma puxada do freio e marcha ré em relação a uma série de avanços do Vaticano II. Aponta a professora da Universidade Metodista de São Paulo, Magali, lembra que os membros do atual colégio cardinalício que elegeram Francisco foram nomeados pelos dois últimos papas. Assim prossegue. A decisão da renúncia de Bento XVI foi muito bem pensada, com vistas à preservação desse projeto, justamente para não colocá-lo em risco. Agora vem um outro parágrafo que vários pastores estão já dizendo que esse é um homem de oração, igual sempre como o Billy Graham disse, o Papa é um evangelista, não sei o quê, e eles estão lá sempre ligados a eles. E parece que nunca leram o Apocalipse ou Daniel. Nada contra a pessoa do Sr. Bergoglio, que poderia ser um argentino, um italiano, um francês, um alemão. O que a palavra de Deus diz que lá, dessa cidade, desse animal que eles citam, né? Que ele tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e palavra de blasfêmia, que tem o corpo de um leopardo.
que é o Império Grego. Tem os pés de urso, que é o Império Medo-Persa. E tem a boca de leão, que é a Babilônia. Então, esse animal terrível, que João descreveu assim com o nome de animal terrível, essa besta, é do Império Romano. Então, nada contra a Itália ou contra uma cidade ou a Inglaterra, é o que está na Bíblia. É desse local, dessa cidade erguida sobre 7 montes, está lá em Apocalipse 17, que vai erguer esta besta. E está ali exatamente como está em Apocalipse 13 e como está em Daniel. Então, isso que nós estamos falando aqui não é calúnia, nós não estamos inventando, nós não estamos aumentando, nós estamos simplesmente pegando exatamente como está na palavra de Deus, e aqui, através dessa revista, nós estamos mostrando como eles estão agindo, exatamente como está escrito aqui nas profecias. O ecumenismo. Porque todos adorarão a besta, e foi dado à besta vencer os santos. E a igreja que acompanha esta besta, o falso profeta, Apocalipse 17, 6, eu li agora. É a mulher que se embriaga com o sangue das testemunhas de Jesus, com o sangue dos santos. E agora, como é que fica? Deus não está falando aqui em Apocalipse que essa igreja é lá nos Estados Unidos, que é na China, que é no Japão, que é na Rússia, lá nessa cidade erguida sobre 7 montes. Nada contra o povo de Roma, os italianos, não. O que está na palavra de Deus é lá. E de onde emerge o anticristo? Da terra, Israel, está aqui. Porque não é do Brasil, da China, da Índia, do Japão, da Espanha, da Alemanha, lá de Israel, da terra. E lá você vai ver que tem a maior concentração do poder dos Illuminati, da maçonaria, do povo que mais rejeitou Jesus e perseguiu, de onde mataram Jesus, a sociedade secreta dos novos judeus desconhecidos, tudo lá de Israel. Não é? Então nós vamos pegar mais uns 10 minutos, acho que a gente acaba aqui com essa leitura. Né? Então hoje é só para comprovar o que nós viemos falando durante a semana. Está acontecendo, está no ritmo exatamente da palavra de Deus. Olha, os evangélicos o têm como homem de oração. Uma das primeiras atitudes de Francisco foi reunir-se com líderes de outras religiões do Vaticano. Presta atenção, irmão. Uma das primeiras atitudes do Papa atual, eles chamam de Francisco, foi reunir-se com líderes de outras religiões no Vaticano. Isso tem um nome? Ecumenismo. Isso tem um nome? Apocalipse 13. E todos adorarão a besta. O que nós falamos está sempre compatível com a palavra de Deus. Nós estamos confirmando aqui, ó, o que a Bíblia está falando é verdade. Esse é o falso profeta. Esse não é o anticristo, é o falso profeta. O anticristo é outro. O falso profeta tem 7 cabeças. O anticristo tem 1 cabeça e 2 chifres. O falso profeta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 continentes do mundo que estão aí, que ele está dominando. Tá? É o barro e o ferro, é o barro e o ferro. Nós vamos falar nisso sempre agora. Porque ninguém fala e ninguém sabia o que era o barro e o que era o ferro. Então nós estamos falando aqui sobre o ferro, o Império Romano, que ia dominar o mundo. O encontro com líderes muçulmanos, hindus e budistas, que representam crenças também globais, como o cristianismo, foi visto como sinal de boa vontade ecumênica. Vou mostrar aqui para os irmãos. Olha, essa revista eu comprei antes. Comprei ontem. Tá? Aqui, ó. Boa vontade ecumênica. Essa revista eu comprei ontem. Eu não fiz o nosso trabalho porque eu tinha revista. Eu comprei ontem. Tá? Então, aí ele cita alguns exemplos de pessoas falando sobre o Papa. Inclusive aqui ele começa com um padre que foi excomungado pelo catolicismo. O Leonardo Boff.
O ex-sacerdote católico Leonardo Boff, punido pelo Vaticano nos anos 80, por defender a teologia da libertação, diz que muitos se surpreenderão com Francisco. Para o padre Boff, o alegado conservadorismo de Bergoglio era resultado de sua submissão às autoridades eclesiásticas, mas que agora, como chefe, é diferente. Ele pode abrir a passagem para uma igreja verdadeiramente universal. O próprio padre Boff, o Leonardo Boff, ele está dizendo que ele ficou muito quietinho lá na Argentina, que ele estava subordinado às autoridades lá. Mas agora que ele é líder, ele vai partir para uma igreja verdadeiramente universal. Ele vai partir para uma igreja verdadeiramente universal. É o que está na palavra de Deus. E foi dado a todos adorarem a besta. E ela vai vencer os santos. Como a palavra de Deus está escrita, irmão, há 2000 anos, alertando para as pessoas não irem para o inferno. Porque as duas bestas, mais Satanás, vão para o inferno, vão ser lançados no inferno. E Deus não quer que você, da católica, batista, presbiteriano, espírita, vá para o inferno. Ele quer que você vá com Jesus para o céu. Então, aqui nós não estamos excluindo aqui que os evangélicos sempre gostam de estar vendo, os católicos vão para o inferno, o Papa é o anticristo. Hoje estão todos no mesmo barco, irmão. Isso vai acontecer, todos eles estão fechando com essa democracia, vamos dizer, religiosa. Ah, tá tudo, é lindo, o padre amando o pastor, isso tudo é maçonaria. Desde 1994, está aqui, no dia 29 de março de 1994, todo o sistema religioso, a maçonaria obrigou que eles assinassem um acordo com o Vaticano. Está aqui, cumprindo o que está em Apocalipse, capítulo 13. Essa mulher, a igreja paganizada, montada na besta, que é o falso profeta, não é o anticristo. Se o anticristo é um profissional religioso, quem vai montar em cima dele? É a igreja. O anticristo é um líder econômico, político, não sei o que, ele vai estar ligado a essas áreas de finanças. E todo o dinheiro que ele vai arrecadar, investido. O Vaticano hoje, uma propriedade de 3 trilhões de euros. Mas deve ser muito mais, que eu acho que isso ainda é pouco para tudo que eles têm. Isso por baixo. Então, nós estamos confirmando, mais uma vez, através disso daqui, o que está em Apocalipse 13. Nós pegamos a palavra de Deus, está escrito, e confirmamos com os fatos. Tá? E aqui um fato recente, do Papa recente, nós estamos confirmando que o projeto deles é criar uma igreja universal, que ela vai crescer, adotar, assumir o mundo inteiro. Agora vamos ver aqui. Mas para isso precisará promover um rompimento com as tradições. Vamos ver aqui. Embora seja cedo para saber se a chegada de um argentino ao papado vai facilitar o diálogo interreligioso. Eles já colocaram de propósito, porque se ficar só lá em Roma, ele vai conseguir mobilizar só o pessoal da Europa. Então já botaram o pessoal da América Latina, onde o catolicismo está em decadência, para tentar aproximar das igrejas evangélicas e falar, não, vocês não precisam mudar de religião, não, é só vocês ficarem junto com a gente, está tudo certo. Pronto. Aí ele vai se embriagar com o sangue das testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jesus serão enganadas. E a maçonaria vai forçar todas as religiões batista, presbiteriana, metodista, como já vem fazendo. Esse o anticristo, o Bafomé da maçonaria, adorarem o Papa. Isso já está acontecendo, irmão. Tudo está caminhando para isso. E aqui, quando eu falava essas coisas, eu disse, não, o Pedrosa é doido, não sei o que mais, porque está na palavra de Deus, irmão. Só que ninguém sabia, ninguém estudava a palavra de Deus. Ali diz aqui, ó, embora seja cedo para saber se a chegada de um argentino ao papado
vai facilitar o diálogo interreligioso, é isso que eles estão querendo na América Latina. O doutor em teologia Júlio Sabatiero avalia que as intensas competições por fiéis marca das relações entre católicos e evangélicos brasileiros nas últimas décadas deve continuar. Do ponto de vista institucional, essa relação está completamente deteriorada. Essa relação está deteriorada, mas eles vão recuperar essa relação, vão trazer os evangélicos tudo para próximo do falso profeta. Zabateiro, ele diz também que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente e integra a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Essa palavra fraternidade é usada pela maçonaria. Igualdade, liberdade, fraternidade. Quando ele usa essa expressão, já é uma senha. Ele está dizendo quem ele é, de quem ele participa, né? E essa Fraternidade Teológica Latino-Americana. Há poucas exceções, mas mesmo no caso de organismo como o Conselho Nacional de Igreja Cristã, irmã, esse Conselho Nacional de Igreja Cristã está aqui, ó, no livro do O Poder Secreto, de Armindo Abreu. Esse livrão aqui, ó, de um economista. Eu vou mostrar, abrir uma página aqui, que ele tem um gráfico, que está lá quando nós falamos de drogas, quebrando o gadu, ó, mostra aqui para vocês, falando sobre drogas. Aqui não, só quero mostrar o livro para vocês saberem que existe. A Rede da Elite Global. O Conselho Mundial de Igrejas está aqui, junto com os banqueiros e com o tráfico internacional de drogas. Aqui. Esse que ele cita aqui, o Conselho Mundial de Igrejas. Tá aqui, ó. O Poder Secreto, de Armindo Abreu. Esse livro aqui, ó. Tá? Então, esse poder é comércio de drogas e armas ligado aqui à religião. Aqui, ó. Tá vendo? Comércio mundial, vou botar aqui aproximado aqui, ó, de drogas. E a religião aqui do lado, tá vendo? Religião e o comércio mundial de drogas. Tá? Então, isso tudo, nós temos outro esquema mais bem apurado, mostrando esse Conselho Mundial de Igreja faz parte desse esquema aqui todo. Tá? Isso, quando ele cita isso daqui, por isso que eu peguei o livro para mostrar a vocês, ó, que ele fala, há poucas exceções, mas mesmo no caso de organismo como o Conselho Nacional de Igreja Cristã, pode receber uma relação fria e distante. Por outro lado, líderes evangélicos da Argentina veem o conterrâneo com muita boa vontade. Tá? Os argentinos evangélicos estão adorando, porque o Papa é argentino, então todos viraram já católicos, né? Juan Pablo Bongarrá, presidente da Sociedade Bíblica Argentina. Como esse Juan Pablo Bongarrá já está caindo nos braços do falso profeta, como aqui no Brasil, o presidente também da Sociedade Bíblica Brasileira é o presbiteriano Guilhermino Cunha, aquele que reuniu todo a Academia Brasileira de Letra Evangélica e fez em novembro um culto aqui na Catedral Católica. Foi lá cultuar um culto de louvor na Candelária aqui do Rio, na maior igreja católica aqui do Rio. Ele foi lá e fez um culto. Tá? O presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, o maçom Guilhermino Cunha, esse já assumiu, ele põe um brochinho da maçonaria dele e vai lá. Tá? E provavelmente esse Juan Pablo Bongarrá, presidente da Sociedade Bíblica Argentina, deve ser o mesmo. Né? Ele diz que Bergoglio é um homem de oração. Sempre que você fala com ele, a conversa termina com um pedido: pastor, ore por mim. Ele lembra quando hoje Papa Francisco participou de um culto organizado por pastores carismáticos de Buenos Aires. Ele subiu à plataforma, ajoelhou na frente
de 6.000 pessoas e aceitou a imposição de mão dos líderes presentes. Nós estamos falando aqui, é o que está na Bíblia. A Bíblia fala o contrário. O que é que a palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 18:4? Sai fora dela, povo meu. E a maçonaria do anticristo está dizendo, entra no meio da igreja da mulher paganizada que vai montar em cima do falso profeta. Entra nela. Está todo mundo mandando. Os evangélicos, a maçonaria toda, todo mundo mandando. E a palavra de Deus está dizendo, sai fora dela, povo meu. Quem é que você está ouvindo? Nós estamos fazendo uma análise aqui, não foi eu que escrevi, é da palavra de Deus. E está acontecendo direitinho. Infelizmente, está acontecendo o que está em Apocalipse 13. E todos adorarão a besta. Somente aqueles poucos escolhidos que estão com nome no livro da vida, né? Então, nós vamos ver aqui. Então, a sua eleição foi uma resposta às nossas orações. Quer dizer, o pastor dizendo, poxa, nós queríamos que ele fosse eleito. Dá a impressão que é o líder deles. Porque lá dentro da maçonaria, a maçonaria não ia deixar um padre, um bispo, um líder desse, que não fosse maçom, entrar lá. Não ia deixar de jeito nenhum. Eles iam envenená-lo, matá-lo, ou botar para sair. Então, sua eleição foi uma resposta às nossas orações. Faz coro o pastor e professor do seminário Norberto Saraco, dirigente do Conselho de Pastores da capital portenha. Bergoglio é um homem de Deus. Ele é apaixonado pela unidade da igreja, mas não em termos institucionais. Ele é apaixonado pela unidade da igreja. Uma igreja só, um só pastor, um só rebanho. Qual seria esse pastor? O falso profeta. Qual seria o líder mundial? Um líder só mundial, um único governo, o anticristo. Dá a impressão que eu que escrevi essa matéria, né? Eu, Pedrosa, que escreveu, ele estava falando essa semana sobre ecumenismo, e ele escreveu isso aqui. Está aqui, irmão. Exatamente o que nós falamos. São os fatos comprovando. Mas não, sua prioridade é a unidade a nível das pessoas à testa. Segundo ele, agora o Papa tem desempenhado o papel central nas boas relações com os evangélicos em seu país. Agora, o Papa tem desempenhado um papel central nas relações com os evangélicos em seu país. Antigamente, eles matavam os crentes, jogavam na fogueira, eles crucificavam os crentes. Lembra da Santa Inquisição? Aí que eu falo todo dia, irmão, Pedrosa é fogo, né? Hoje, eles paganizam o seu Jesus Cristo. Vendem o Evangelho, adotam ídolos, aceitam o anticristo da maçonaria dentro dos templos onde Deus não habita. E a adoração a Deus fica restrita dentro dos templos. Saiu dali dentro dos templos, você não é mais nada. Deus só está ali dentro. Só adora a Deus dentro do templo onde Deus não habita. E a gente está avisando, falando isso há muito tempo, que a Bíblia está falando há 2.600 anos, avisando, saia fora desse povo, sai fora. Deus está falando, o que o povo está ouvindo? Não, o povo está querendo é religião. É religião. Qual a sua religião? Eu entrei lá no Espírito Santo, lá numa igreja, Assembleia de Deus. Qual a sua religião? Eu falei, sou de Jesus. Mas qual é a sua religião? Eu falei, não tem religião aqui na terra, minha religião é a igreja de Cristo. Eu sou membro da igreja de Cristo. Ah, mas sua religião? Porque todas essas religiões estão juntas com o falso profeta, porque a maçonaria criou todas elas e sustenta e apoia todas elas. Então, essa unidade que nós estávamos a semana toda estudando sobre isso, está confirmada aqui nessa revista que eu comprei ontem. Eu não tinha essa revista. No último Natal, Jorge Bergoglio, o Papa, né, incentivou seus fiéis a participar das celebrações evangélicas. Ah, vão lá para a igreja evangélica, ou seja, tudo já está no papo, tudo é nosso, não tem importância. Vocês podem ir para a igreja evangélica, porque desde o dia 29 de março de 1994, eles já fizeram um acordo conosco.
Pode ir, não tem problema nenhum, vocês católicos, ser batista, ser presbiteriano, ser metodista, vocês só não podem ser de Jesus, porque aí vai causar um problema sério. Se vocês for viver o Deus da Bíblia, aquele Deus desconhecido que nós falamos ontem, temos falado todo dia, de Atos 14, de Atos 17, de 23 a 25, que o apóstolo Paulo chegando em Roma, em Atenas, vendo todo aquela idolatria, quase 5.000 ídolos ali. Aí ele disse, lá num cantinho estava escrito assim, um Deus desconhecido. Falou, esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia, é o Deus do apóstolo Paulo, é o Deus do Pedrosa, é o Deus desconhecido do Vaticano, da primeira igreja batista do Rio, das batistas, dos católicos, dos metodistas, dos presbiterianos, dos espíritas, dos budistas. Esse é o Deus desconhecido, é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos, é o Deus desconhecido. E ele diz no versículo seguinte, esse Deus criou o céu e a terra, e ele domina sobre o céu e a terra. E ele disse, ele não habita em templo feito por mãos de homens, e ele também não é servido por mão de homens. E muito pelo contrário, esse Deus desconhecido, ele nos dá a vida, nos dá a respiração e nos dá todas as coisas. E nós só temos que dar para ele um coração quebrantado. É só isso, irmão, que nós temos que dar para ele. Um coração quebrantado. Nós não damos para Deus nada. Ah, vamos dar dinheiro para Deus, vamos... É o que está aqui. Agora, o Deus do sistema religioso, que a maçonaria controla todas as religiões do mundo, está aqui, ó, 220 páginas aqui, ó. Ela controla todas as religiões, é a segunda maior fonte de renda do mundo, as religiões, isso eles controlam. O anticristo, o Bafomete, está dominando tudo isso. Isso daí é a realidade. Então vamos caminhando aqui para a conclusão. Aí o Papa, esse Papa que está aí, falou, não, no Natal agora passado, vocês podem frequentar qualquer igreja evangélica, pode ir para batista, presbiteriana, metodista, como dizendo, isso já é tudo meu. Isso tudo já está escrito lá na profecia, nós vamos dominar isso tudo. Não tem mais problema ser batista, presbiteriano, metodista. Agora, perigoso são aqueles que estão fora da religião. Esses que saíram fora do sistema, esses que são perigosos. Esses que estão lá dentro do templo onde Deus não habita, com seus pastores maçons, dando todo apoio ao falso profeta. Não tem problema nenhum. Esses lá não incomodam a gente, não, esses são nossos. É isso que o Papa está dizendo aqui, ó. No último Natal, Jorge Bergoglio incentivou seus fiéis a participar das celebrações evangélicas. Além disso, a Conferência dos Bispos da Argentina e o Conselho de Pastores discutiram juntos a secularização da sociedade com foco na legalização das uniões homoafetivas no país com status de casamento. Tema, aliás, que já levou Bergoglio a trocar farpas politicamente com o presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Isso é uma demagogia, porque eles estão lutando para que todas as religiões voltem contra o homossexualismo. Irmão, quem está lá dentro deles, cheio todo o sistema deles de Bafomete, está lá, todos eles da maçonaria. Você vê o próprio Silas, o que está na maçonaria, que é lá da Comissão dos Direitos Humanos, o Marcos Feliciano, tudo lá na maçonaria. Nenhum deles tem um artigo contra a maçonaria, contra o bode Bafomete. Estão combatendo o Bafomete. O Vaticano está lá cheio de homossexualismo. Eles combatem o bode Bafomete da maçonaria, o deus andrógeno? Não. Isso é tudo, irmão. Mentira. Isso tudo é mentira. Que nós estamos combatendo o homossexual. Então vai lá, combate o deus da maçonaria, que está lá, o bode Bafomete, andrógeno, que tem 2 chifres, fala como dragão, parece como bode, e não tem afeições à mulher. Fala contra o deus da maçonaria, o bode que dá dinheiro para eles a vida inteira, faz guerra para eles. Então ninguém fala. Então por isso que ele falou, pode frequentar todas as igrejas evangélicas, né? A Cristina Kirchner,
tinha brigado com o Papa lá na Argentina. Agora que ele é Papa, né? Então agora ela foi lá na Argentina e compareceu à missa de posse de Francisco no Vaticano, numa tentativa de quebrar o gelo. Então, geralmente, vocês observaram, os líderes vão todos de preto e o Papa se apresenta de branco, tá? E isso é uma senha deles. Agora, o último parágrafo aqui para a gente terminar. Outro líder protestante a expressar apreço por Francisco é o presidente da Sociedade Bíblica Americana. Nós já falamos aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, é o Guilhermino Cunha, é maçom. Falamos aqui da Sociedade Bíblica da Argentina, que também deve ser, e agora estamos falando da Sociedade Bíblica Americana, que também, com certeza, é. Lá nos Estados Unidos, hoje, praticamente não tem um pastor que não seja maçom, tá? É a maior concentração de maçons do mundo, nos Estados Unidos. Então, outro líder protestante a expressar apreço por Francisco é o presidente da Sociedade Bíblica Americana, Douglas Bergessal, integrante do comitê do movimento Lausanne. Ele já esteve diversas vezes com o ex-arcebispo. Há ventos frescos soprando na Igreja Católica. Acredito que o novo Papa representa uma grande promessa para o testemunho do Evangelho e da missão da Igreja no século XXI. Bergoglio já participou de reuniões da liderança global de Lausanne e até ministrou palavra numa dessas ocasiões em Buenos Aires, em 2008. Ele falou sobre João 21, 18, 19, falando sobre Pedro, né? Lembra, o texto narra o profundo diálogo entre Cristo ressurreto e Pedro, no qual o Filho de Deus o comissionou a apacentar as ovelhas do Senhor. Embora os evangelhos não considerem o apóstolo como o primeiro Papa, a expectativa é que Francisco possa, de fato, ouvir a voz do Espírito Santo, que tanto influenciou seu suposto antecessor. Irmão, a voz do Espírito Santo, que tanto influenciou seu suposto antecessor. A palavra de Deus fala justamente o contrário. Sai fora dele, povo meu. Apocalipse 17 e 18, falando dessa igreja paganizada que monta em cima da besta, da primeira besta, que é o falso profeta. Por isso nós estamos falando de paganismo aqui. Nós estamos falando o que está na palavra, a orientação não é do Pedrosa, é da palavra. Estou fora, já saí fora há muito tempo. Deus perdoa o tempo da ignorância. Uma vez que você conhece a verdade, acabou. Não tem mais perdão. Deus perdoa o tempo da ignorância. Eu só vou ler os comentários aqui da revista. Já acabou o título, vou encerrar mais cedo hoje. O Papa Francisco a ser apresentado ao mundo. Surpresa com a eleição de um jesuíta argentino para o comando do Vaticano. Uma surpresa, né? Vamos ver aqui, tem mais 4 comentários aqui. Assim pensa Francisco. Vamos ver o Papa. Aborto não é uma solução. Uma mulher grávida não leva no ventre uma escova de dentes, tampouco um tumor. Isso aqui concordamos, porque isso concorda com a palavra de Deus. Deus não manda matar ninguém, né? Muito menos a mulher destruir o próprio filho. É um dos assassinatos mais cruéis. Outro pensamento dele, não se trata de uma simples luta política, é uma pretensão destrutiva ao plano de Deus, o sinal de uma mentira para confundir e enganar os filhos de Deus, expressando sua oposição ao casamento entre gays, aprovada na Argentina sobre sua oposição. Ele também aqui tem um pensamento que é bíblico. Isso aqui, Deus diz que os efeminados não entrarão no reino dos céus. E se todo mundo fosse homossexual, não existiria mais ninguém na Terra. Né? Teria morrido todo mundo, que não poderia se procriar. Outro comentário do que ele pensa. Fiz o que pude com a idade que tinha e as poucas relações com as quais contava para defender as pessoas sequestradas. Acerca das denúncias de que, quando o cardeal foi omisso,
quanto aos crimes da ditadura militar entre 1976 e 1983. Alguma literatura aí diz que ele participava, que ele dava apoio à ditadura lá na Argentina, aquelas mortes todas, como acontecia aqui no Brasil. Na Argentina ela aconteceu um pouquinho mais tarde, mas aqui ele nega que tenha participado, que não participou disso. E o último comentário sobre o que ele pensa aqui, nessa revista, diz: sem Cristo, nossa igreja é apenas uma ONG piedosa. Aos cardeais que o elegeram um dia depois do conclave. Isso é bonito que ele diz. Sem Cristo, nossa igreja é apenas uma ONG poderosa. Será que ele vai fazer lá o que Deus quer? Ou que o bode Bafomete quer? Ou que o falso profeta quer? Vou usá-lo como uma figura de um pastor para enganar o povo todo, da mesma forma como o anticristo vai ser eleito, né? Porque todo mundo pensava, ó, o anticristo vai chegar, vai matar todo mundo e vai deixar que ele venha se eleger. Olha um outro livro aqui, ó, que eu já mostrei aqui várias vezes. Como a democracia elegerá o anticristo. O anticristo não vai ser eleito, ó, todo mundo tem que adorar o anticristo. Só depois, quando ele se assentar lá no trono. Agora está todo mundo aceitando a maçonaria. Todo mundo sabe que o Silas é maçom, o Manuel Ferreira é maçom, o Papa é maçom. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aceita o anticristo democraticamente. Ó. Todo mundo fala contra o homossexualismo, mas aceita o bode gay aqui, ó, o andrógeno, todo mundo aceita ele. Ó, democraticamente. Como a democracia elegerá o anticristo. Um livro do Arnold Froese. Ele não fala aqui de maçonaria, porque não identifica o bode. Entendeu? Nós somos os únicos que identificamos claramente e mostramos isso. Porque eles têm medo, senão eles não vendem livro. Senão eles não vendem livro. E ele só fala aqui contra a Igreja Católica. O problema é a Igreja Católica. Tá? Não sei o quê, não sei o quê. E os muçulmanos, só. E os muçulmanos já estão unidos com a Igreja Católica, que nós mostramos ontem, através de Maria. Eles são contra Jesus, os muçulmanos. Mas a favor de Maria, eles são. Então, hoje, 23 horas em ponto, nós estamos encerrando o nosso Hangout, confirmando tudo aquilo que está na Bíblia e que nós temos dito há muitos anos, alertando: sai fora dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Está aqui, ó. Sai fora dela, povo meu. E aqui estão falando: não, vamos ficar todos juntos, o homem é legal, o homem é crente, o homem está mandando os católicos para as igrejas evangélicas. Olha aqui, ó. 18:4. E ouvi outra vez a voz do céu que dizia, a voz do céu, Jesus, Deus falando com João. Escreve aí, João, é a voz do céu que está dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E vai por aí afora. Então, nós não estamos emitindo aqui a opinião do Pedrosa, nós não estamos emitindo aqui a opinião da Igreja Batista, da Católica, da Presbiteriana, da Metodista, do Macumbeiro, não. Nós estamos apresentando as informações da Palavra de Deus. Se você é católico, batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, da Igreja Universal, você toma a sua decisão. Mas a Palavra de Deus foi exposta. Foi exposta. Ah, mas o meu pastor disse que não tem problema nenhum com a maçonaria, que é o cara daqui, e não tem nenhum problema a gente se associar com essa igreja lá de Roma, não tem. O problema é seu. Nós ouvimos a voz que vem lá de cima. Sai fora dela, povo meu. Sai fora dela, povo meu. Essa é a voz que nós ouvimos, a voz de Cristo.
Eu não sei se os irmãos querem comentar ou falar alguma coisa. Senão nós já passamos, estamos aqui já 2 minutos, 23:02. Eu quero ver se a gente termina sempre nesse horário, para a gente não distender muito. Então, tudo que nós temos falado é com amor, é com coragem, com verdade. Nós não temos nenhuma pretensão de vender livro, vender CD, vender DVD, ou pedir dinheiro para vocês fazerem campanha, porque nós temos aqui para os irmãos. Não. Então, nosso objetivo é esse, levar informação e estarmos sempre orando para que o Espírito Santo te convença do mau caminho, do pecado, do erro. Em nenhum outro lugar você ouviu a interpretação que nós temos colocado. Eu vou repetir alguma delas aqui. Quando nós mostramos que a maçonaria, o maçom, a palavra maçom significa construtor, e a Bíblia tem 10 a 15 versículos falando sobre os construtores rejeitaram a pedra angular. Pedra angular é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. E nós somos as pedrinhas que formamos o corpo. Ele diz para cada um de nós sermos a igreja de Cristo. Tá? E ele é a pedra angular. Ninguém sabia os construtores. Quando a palavra de Deus falava que para o inferno ele ia mandar os bodes e dizer... afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém sabia porque era esse bode. Nós mostramos claramente, identificamos esse que está lá em Apocalipse 13, versículos, a partir do versículo 10, que Deus descreve ele, né, do versículo 11. Tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode, fala como dragão, e é homossexual, um andrógeno, que está lá em Daniel 11:37, quando nós alertamos também o anticristo, é um homossexual. O homossexualismo vai crescer muito no mundo para receber esse barro, esse que emerge do barro da terra. Ele ainda não se manifestou porque o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito Santo. Então nós fomos desvendando todas as coisas, porque ele só falava que o anticristo era o Papa. Está aí todas as revelações que estão aí no YouTube, nos livros, todas erradas. Eles não conheciam que era o anticristo. Como é que você pode confundir uma besta que tem uma cabeça e 2 chifres com uma outra besta que tem 7 cabeças e 10 chifres? É muito diferente. Como é que você pode identificar isso? Muito diferente. Então, nosso trabalho tem sido esse, de trazer a palavra, a revelação da palavra de Deus. Nós pegamos os fatos e mostramos todos aí. E graças a Deus, eles têm reproduzido os nossos CDs, os nossos DVDs, têm corrido aí para diante, e o povo de Deus está entendendo a palavra de Deus agora, porque sabe entender, você sabe identificar o anticristo, o falso profeta, aí você já está preparado, ó, esse aqui é um atalho, esse aqui é outro atalho, o caminho é esse, é o Jesus, é o caminho que nós ensinamos, é Jesus. Nós não ensinamos religião para ninguém aqui, nós ensinamos o caminho é Jesus. Agora, não vai nesse atalho aqui do anticristo, nem vai nesse atalho aqui do falso profeta. O nosso caminho é esse. Então essa coisa bonita, maravilhosa que nós ensinamos, que é a palavra de Deus, esse é o caminho. E combatemos contra tudo isso que está errado. Não é? Então, é isso daí que nós fazemos, né? Eu estou vendo aqui o nosso irmão Rei lá no Japão, com 2 crianças lindas, né? Aqui, ó, olha lá, crianças maravilhosas. Dá um tchau aqui, ó. Olha lá, que coisa linda. Então, a palavra de Deus diz, instrui o teu filho no caminho que deve andar, para quando envelhecer não desviar dele, né? E está aqui a dona Jimenez, orgulhosa também, ao lado aqui do filhão dela, né? Então, a responsabilidade que nós temos. A minha está aqui, ó, do lado aqui, está navegando ali, né? A Renatinha, minha caçulinha, os outros estão rodando, viajando, estão por aí, né? E a minha caçulinha está aqui comigo. Mas é bonito isso, irmão. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, eles têm que saber Bíblia. Eles têm que saber qual é o caminho de Jesus. Eles têm que saber que não pode trilhar no caminho do falso profeta. Eles têm que saber que não podem trilhar no caminho do anticristo. Eles têm que saber disso. Nós temos que ir ensinando para ele todo dia, devagarinho. Olha que é difícil, irmão.
Porque se você não ensinar quando está pequeno, depois de grande, não entra mais nada, não. O mundo já ensinou, já preparou eles para o mundo. Agora, aquela coisa que a gente fica triste, irmão, você vê as pessoas querendo ensinar essas crianças aquele kit horroroso, eles chamam kit gay, cara. Nas escolas botam as crianças inocentes dessas que são o templo do Espírito Santo para fazer coisas terríveis que irritam a Deus. Então, essa nossa mensagem é isso aqui, irmão. É uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor, de verdade, com o objetivo de que quem ama a sua família, o seu próximo, o seu amigo, eles contam a verdade, ensinam a verdade. Por que ensinar as crianças um caminho tão difícil? Um caminho de tanto sofrimento, tanta amargura? Nós precisamos ensinar o caminho da felicidade, da salvação, o caminho de Deus, o caminho que cura, que salva, que liberta. Não é? Então, eu estou feliz por a gente ter encerrado mais um programa, né? Nesse sentido, que nós temos a felicidade de mandar essa informação para os irmãos, para que conheçam a verdade, continuem na verdade, né? E não desistam nunca dessa coisa maravilhosa que Deus nos deu. Então nós estamos fazendo isso com o maior amor, irmão. Nós estamos muito bem documentados dentro da palavra e com muitas literaturas. Nós estamos seguros nisso que nós falamos, irmão. Nós estamos seguros. Nós vamos continuar trabalhando, irmão, fazendo a vontade de Deus, porque Ele é o nosso modelo de vida, Ele é o nosso sentido, não há nenhuma religião, então nós temos que ter essa certeza que nós estamos fazendo a vontade do Pai, né? Então, mais uma vez, trouxemos essa verdade ao público brasileiro, né? As pessoas que estão nos ouvindo no mundo também, com todo respeito aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas, nós estamos falando que está na palavra de Deus. Você não é obrigado a nos ouvir e não é obrigado a acreditar naquilo que nós estamos falando aqui. Mas se você tiver um bom senso, nós estamos falando é o que está aqui, não é de nós. Não foi eu que escrevi esse livro, não foi eu que revelei isso às pessoas há 2.500 anos, nem há 2.000 anos. Foi Deus. E Ele te ama e quer ser o habitante, o morador da sua vida. Ele quer que você permita que o Espírito Santo more dentro dele. Então nós encerramos com esse apelo. Então por isso que nós falamos, pode ser às vezes até uma palavra dura, uma palavra forte, como o apóstolo Paulo dizia, vou me tornar seu inimigo, só porque eu te conto a verdade. Você quer ouvir engano? Aqui você nunca vai ouvir engano. Nós sofremos lutas, perseguições, mas nosso compromisso é sempre dentro da palavra de Deus. Nós sofremos ataques de todos os meios, de todas as formas que os irmãos possam imaginar. Mas nós não desistimos nunca. E o nosso sentido é sempre o mesmo. E hoje nós desmascaramos mais uma vez, essa semana, o falso profeta. Temos desmascarado há 20 anos o anticristo, que ninguém sabia, ninguém falava dele. Era tudo errado que tinha na internet. Todo esse trabalho, Deus nos concedeu esse privilégio. Então, nosso objetivo é levar informação e pedir que o Espírito Santo trabalhe a sua mente e seu coração, para que a mensagem dele encontre lugar na sua vida. Então, vou pedir agora, se for possível, o nosso irmão, o rei, que está lá no Japão, se ele pode orar para a gente agora. Pode, rei? Para encerrar o Hangout. Ele está lá com as crianças dele. É que agora aqui está só barulho, as crianças estão brincando nos games agora. Sim. Não, então tudo bem. Então vamos pedir aqui para a irmã Gemines orar, porque a criança dela aqui já é maior, já está quietinha aqui, né? Ela está também está com as duas crianças e está lá uma bagunça. Então, oremos agradecendo a Deus essa oportunidade
de pregar a palavra de Deus e levar essa verdade. Isso nos deixa alegre, nos deixa feliz. Mesmo que a pessoa possa ficar triste, né, com a gente, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus manda, né, levando a mensagem que salva, cura e liberta. E não é nossa, isso está aqui na palavra, não fomos nós que escrevemos, não fomos nós que inventamos isso, está aqui dentro da palavra de Deus. Então nós queremos que todas as pessoas conheçam a verdade para serem libertas. Então, irmã Gemines, encerra para a gente com essa palavra de oração. Amado, bendito, glorioso Deus, eu venho agora, Senhor, diante da Tua santa, gloriosa presença, te agradecer por mais essa noite, mais esse trabalho. Senhor, põe em Tuas mãos santas, Pai, nesse hangout. Que todos aqueles que possam vir assistir, Senhor, sejam tocados com essa palavra, Senhor, essa palavra reveladora, Pai. Senhor, que as pessoas, Senhor, possam ter o coração, Senhor, aberto e a mente aberta, Pai, para que essa palavra possa penetrar, Senhor. E de fato, Senhor, de verdade, levá-los, Senhor, ao Teu caminho, que é o único caminho, Senhor, da verdade. É o único caminho, Senhor, que traz transformação de vidas, que traz, Senhor, libertação, que traz, Senhor, uma vida nova. E o que é principal, Senhor, a salvação das almas. Senhor, meu Pai, que as pessoas, Pai, jamais possam, Senhor amado, tentar distorcer, Senhor, esse trabalho. Porque inimigo, Senhor, há em todas as partes. Mas também, Senhor, há almas sedentas, necessitadas de ouvir a verdade em todas as partes do mundo. Então, Pai, eu te imploro, Senhor, que todo trabalho, todo projeto, Senhor, de Satanás, para destruir esse trabalho, Senhor, venha cair por terra, porque a Tua palavra é a luz da verdade. E assim eu creio, Pai, e te agradeço, te louvo e te glorifico pela vida de cada um, pela vida do Dr. Pedrosa, pela vida de cada um que tem participado, Pai, pelos que ainda entram conosco, Pai, e pelos que assistem off, Senhor. Eu te glorifico e te exalto por todas as coisas. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Peço que Deus continue guardando, protegendo, abençoando a vida dos irmãos. E amanhã, se possível, estaremos de novo continuando nesse trabalho, né? Para levar sempre a informação da palavra de Deus e comprovar com os fatos. Nós somos pesquisadores, estudamos e mostramos tudo isso que está aqui na palavra de Deus. Nosso objetivo tem esse confirmar, está acontecendo. Sodoma e Gomorra, cada dia pior, porque o tempo está vindo, o tempo da ira de Deus está chegando. Então, chegando a ira de Deus, irmão, o negócio vai ficar muito, Deus está deixando, está no tempo da graça. Não esqueça que a graça vai passar o tempo da graça, o tempo da igreja. E quando chegar o tempo da ira de Deus, não tem ninguém que consiga se levantar contra Deus. Tá? Então, um grande abraço para vocês, obrigado, fiquem todos com a paz do Senhor e até amanhã. Boa noite. Tchau. Cadê as crianças lá, ó? Cadê lá? Ó, botar aqui, ó. Tchau. Tchau. Aí, olha lá do Japão. Olha lá, Tatinha, vem cá ver se você está lá no Japão. Olha lá, vem cá ela aqui, ó. Olha lá a minha aqui. Olha lá. Também apareceu meu bebê aqui, meu bebê de 8 anos. Olha lá, ó. Dá tchau lá para eles, ó. Olha lá. Tá bom? Isso, agora eu vou preparar para dormir. Amanhã não tem aula, vou acordar mais tarde. Tá bem? Ó, tem um bebezão aqui da dona Jimenez. Ah, Jimenez. Olha lá, tá vendo? Olha lá, aí é grandão, ó. Tatinha. Olha lá, ó.
turma toda lá do Japão. Ela é japonesa? Tchau, fiquem todos com Deus. Amém. Uma boa noite, hein? Boa noite, até amanhã. Bom dia.